Fala galera, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje venho trazer mais uma resenha para este canal. Falarei sobre o livro Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. O subtítulo da obra é A Arte de Enfrentar Gigantes. E nesta obra de aproximadamente 300 páginas, o Malcolm Gladwell vai se propor a tratar sobre a forma como nós enxergamos os desafios da vida. E antes de falar sobre o conteúdo literário deste livro, eu quero falar um pouco sobre o autor, que tem uma trajetória bem interessante. Ele nasceu em 1963 na Inglaterra, no entanto, ele se mudou ainda muito jovem para o Canadá, onde lá ele cresceu, estudou e fez sua faculdade, por exemplo. Ele é formado em História, ele se formou na Universidade de Toronto. No entanto, ele não atuou durante a sua vida majoritariamente como historiador. Pelo contrário, ele trabalhou como jornalista por mais de 10 anos, escrevendo matérias sobre negócios e também sobre ciências. Então, a partir desse conjunto de áreas de investigação dele, de pesquisa dele, ele desenvolveu uma grande capacidade de comunicar sobre cada um desses assuntos e também formou uma vasta gama de informações sobre esse conteúdo que ele sempre traz para as obras dele. Então, geralmente, o livro dele ele consegue colocar história, ele consegue colocar ciências, ele busca um pouco ali também da questão de negócios, ele consegue colocar um pouco também de psicologia. Então, são áreas que ele teve contato enquanto jornalista e agora, enquanto escritor, ele consegue trazer para nós. E faz isso de uma forma muito magnífica, justamente pela sua habilidade de jornalista. Então, ele também desenvolveu muito a capacidade de passar, às vezes, informações um pouco mais densas, de uma forma extremamente comercial e acessível a todos os públicos. Então, é um autor muito bacana. Esta obra aqui foi meu primeiro contato com ele, e acredito que eu comecei por um bom livro, porque eu gostei muito da leitura, e também aprendi muito com essa obra aqui. Vou mostrar para vocês a diagramação, antes de começar a falar sobre o conteúdo da obra. Vocês podem ver que é uma diagramação bem confortável, tá? Estamos falando de um livro de 286 páginas. De uma escrita muito agradável também, tá? Acho que esse ponto é muito importante. E agora sim vamos falar sobre esse livro aqui. Aliás, antes, quero só destacar uma outra coisa, que é o seguinte: o autor ele tem vários livros bem interessantes também, caso vocês queiram pesquisar, tá? Então ele é autor de Fora de Série, é autor de Ponto de Virada, é autor de Blink. Cada um desses livros ele busca um tema específico. Então, por exemplo, Ponto de Virada, salvo engano, é sobre situações específicas que acontecem na nossa vida que tem a capacidade de transformar tudo. Fora de Série vai falar um pouco, que é aquele Outliers, né? Eu acho que é assim a pronúncia em inglês. Fala sobre um pouco mais de pessoas que conseguem ser a elite da categoria em alguma perspectiva, se eu não estou enganado. E também Blink, esse eu já sei mais ou menos qual é o tema, é sobre situações que são extremamente rápidas, como um piscar de olhos, e que elas são determinantes para a nossa vida. E neste aqui, Davi e Golias, o foco do livro vai ser falar sobre a questão de a forma como nós vemos os desafios gigantes. Então, é natural que quando nós nos deparamos com uma situação extremamente adversa, com um desafio que se apresenta para nós como intransponível, é natural que a gente olhe para isso e sinta um receio, sinta que não vai ser possível superar, sinta que não vai ser possível vencer. No entanto, o Malcolm Gladwell traz essa obra aqui para que nós possamos ressignificar os desafios e as situações adversas, certo? Então, o título da obra, Davi e Golias, ele vai começar justamente trazendo a tão conhecida história bíblica, né, de Davi, que para defender seu povo, né, ainda como uma pessoa irrelevante dentro daquela sociedade. Então ele não era o rei, ele não era um militar conhecido, não, ele era apenas um homem que cuidava de pastos, que cuidava de ovelhas. E num conflito militar que estava acontecendo, precisava de alguém para enfrentar Golias. Então Golias estava desafiando alguém para um duelo mano a mano. Esse duelo basicamente consistia em: temos uma batalha militar entre dois povos muito gigantes. Se esse conflito for para a infantaria mesmo, para as linhas ali de combate, é natural que muitas pessoas morram, o que vai ser trágico para ambos os povos, tanto o vencedor quanto o derrotado.
Por conta disso, eles escolhiam o seu melhor guerreiro de ambos os lados e eles duelavam. E desta forma se definia quem era o vencedor. E muitas famílias eram poupadas, muitas vidas eram poupadas. Então, o grupo já tinha Golias e precisava de alguém para enfrentá-lo. Apresenta-se para isso Davi, que no primeiro momento causou a todos estranheza, porque era um homem baixo, franzino, que enfrentaria um gigante extremamente musculoso. E ocorre o duelo e Davi vence. E muitas das vezes, quando nós ouvimos as descrições dessa batalha ou as interpretações das pessoas sobre esse conflito, é natural que elas geralmente coloquem o Davi como um underdog, coloquem ele como alguém que estava predisposto a ser derrotado, mas conseguiu uma vitória surpreendente. Mas o Malcolm Gladwell vem com esta obra aqui e ele traz uma releitura da situação dizendo que essa interpretação nossa está equivocada. E por que está equivocada? Se ela é tão consagrada, se ela é tão natural para nós, se ela é tão canônica, ela é equivocada porque o Davi escolheu as circunstâncias nas quais ele queria travar aquele duelo. E nas circunstâncias que o Davi escolheu lutar, ele era extremamente favorito. Ele tinha chances muito, muito maiores que as de Golias para vencer aquela batalha. Então o Davi pegou as regras, colocou debaixo dos braços e seguiu elas da sua maneira. Por que digo isso? Esses duelos convencionalmente eram travados com luta física, luta corporal. E desta forma, se de fato Davi enfrentasse o gigante, ele muito provavelmente perderia, porque ele era pequeno, o cara era muito mais forte, tinha muito mais massa, sentiria muito menos os golpes do Davi, e o Davi sentiria muito os seus, porque teria mais potência. No entanto, o Davi fez o quê? Ele pegou a sua funda, colocou uma pedra, fez um movimento e lançou uma pedra na cabeça do gigante. O gigante estava numa distância grande de Davi, ou seja, o gigante não conseguia atingir o Davi ainda. Vantagem para Davi. O gigante era um alvo imenso, gigantesco. Então é mais uma vantagem para o Davi, porque ele tinha um alvo grande para acertar. Ao mesmo tempo que ele era gigante, ele também era lento. Então ele não ia conseguir desviar facilmente da pedra lançada, até porque aquelas pedras eram extremamente rápidas, né? Dependendo da habilidade que o lançador tinha, então realmente era muito difícil. O gigante tinha problemas de vista, porque o Malcolm Gladwell ele traz ali o texto bíblico e em determinado momento o gigante demonstrava ali ter alguns problemas de visualização, então ele confundia pau com outras coisas, quantidade de pessoas, ele tinha algumas dificuldades ali de visualização, então era mais uma vantagem para o Davi. Ou seja, o Davi não tinha como ser acertado numa distância grande e ele tinha um alvo imenso na sua frente. Ou seja, ponto para o Davi. Davi venceu aquela disputa sem muitas dificuldades. E para mostrar um pouco disso e também mostrar um pouco da transcrição do Malcolm Gladwell, né, a forma como ele escreve, eu quero ler um trecho bem pequeno aqui na página 13 que vai dizer o seguinte: nós os interpretamos incorretamente. Gigantes não são o que julgamos serem. As mesmas qualidades que parecem fortalecê-los são, muitas das vezes, fontes de grande fraqueza. Por esse trecho, nós conseguimos entender a ideia central do livro. Às vezes os gigantes, eles têm muitas fraquezas. E é nessas fraquezas que nós devemos focar quando formos passar por algum desafio. E foi isso, inclusive, e aí eu vou consultar aqui meu caderno de anotação que está na lateral. Foi desta forma, por exemplo, que o Vivek Ranadive utilizou para vencer uma situação onde ele estava em desvantagem. Esse Vivek era pai de uma aluna, numa escola onde eles jogavam basquete. Só que a escola dessa aluna, ela era muito, muito inferior às demais no âmbito competitivo, no jogo basquete. Elas teriam muita chance de perder e não conseguiriam ter nenhuma vitória na temporada. E aí o Vivek foi treinar essas meninas. E aí ele começou a olhar o jogo ali, olhou elas lançando, elas jogando, elas marcando, elas lançando, olhou tudo e viu que realmente a situação estava complicada. Elas não tinham talento para aquilo. E
aí ele começou a bolar uma estratégia utilizando o que ele tinha ali. E o que ele tinha? Basicamente meninas determinadas, que não eram as mais altas, mas ele conseguiria utilizar o jogo de alguma forma. Que qual foi? Geralmente o basquete ele é jogado no terço final, ou seja, os times eles se defendem próximo ao seu garrafão, e aí eles roubam a bola e contra-atacam. Ele observou que se elas se defendessem dessa forma, elas provavelmente seriam derrotadas, porque as meninas conseguiriam pontuar, e mesmo que elas conseguissem roubar a bola, elas não conseguiriam construir uma jogada de contra-ataque. Então ele inverteu a estratégia, falou, olha, em vez de nós jogarmos no nosso campo defensivo, nós vamos tentar marcar individualmente cada uma das nossas adversárias no campo ofensivo. Porque se nós conseguirmos roubar a bola ali, nós vamos estar próximos, temos mais chance de marcar, não vamos precisar construir toda a jogada. E ao mesmo tempo, nós vamos conseguir forçar mais individualmente nos arremessos laterais, né? Então quando a bola sai da quadra, quando elas vão repor, nós vamos forçar a marcação. Cada uma vai marcar uma, vai ter uma pessoa que vai cobrar, ela não pode tocar para ela mesma, ou seja, vai sobrar uma a ser marcada. Nós vamos intensificar a marcação na melhor jogadora do adversário. Nós vamos ter mais chances de conseguir roubar a bola e rapidamente pontuar. E ele fez isso durante toda a temporada e conseguiu sair dela, salvo engano, como vencedor ou um dos melhores times do campeonato. Então, vocês observem que ele pegou uma circunstância adversa, ele trabalhou em cima dela e conseguiu melhorar a performance do seu time. Então ele já traz ali o ensinamento da gente conseguir fazer a leitura das situações e pegar uma situação onde a gente não é o gigante, mas nos transformarmos em um. É claro que eu sei que várias questões são trabalhadas no livro, pessoal, eu acho importante esse parênteses. Várias situações elas são possíveis, mas não são determinantes. Não quer dizer que todos os times que fizerem isso vão conseguir vencer. Principalmente se nós tratarmos de âmbito competitivo, né? Outra questão que ele vai trabalhar também é a parte da escolaridade. E aí ele vai usar o termo curva em U. O que é a curva em U? Basicamente nós imaginamos um U aqui num gráfico. O ponto mais extremo é um resultado positivo de um lado e do outro lado também. Enquanto a parte central ela tem uma performance menor. Então isso é a curva em U, algo que começa bom. Em determinado momento ele vai ter uma queda para baixo, mas no final ele vai subir novamente. E aqui ele vai trabalhar a questão da curva em U invertida, ou seja, começa ruim, no meio é o ápice e se aumenta muito, começa a ser ruim a performance novamente. E ele vai trazer isso para falar sobre escolaridade, porque ali na sociedade canadense haviam várias pessoas que ao pesquisar escolas para os seus filhos, elas questionavam, mas qual é a melhor forma de colocarmos os alunos na escola? Em turmas muito pequenas ou em turmas muito grandes? E era consenso entre todos que quanto menos alunos houvessem nas turmas, era melhor. Então, se houvesse ali uma possibilidade de colocar um aluno numa turma com 3, 4, 5 pessoas, eles iam querer aquilo em relação a uma turma com 10, com 15 alunos. E aí o Malcolm Gladwell ele faz várias pesquisas, vários estudos, para chegar à conclusão de que não. Na verdade, turmas muito enxutas, turmas pequenas demais, elas têm a tendência a ser ruim, a apresentar péssimos resultados. Porque as crianças ali elas não conseguem interagir tanto, elas não conseguem ter uma somatória de perspectivas de mundo distintas. Então, números ali de 2, 3, 4 alunos é um número muito baixo. O professor também não consegue explorar tão bem o conteúdo. Então ele diz que realmente uma turma muito grande, uma turma muito cheia com 30, 40 alunos, como é o caso da educação pública brasileira, por exemplo, é um cenário horrível, catastrófico. É difícil você conseguir executar bem. Mas turmas muito pequenas também não são as ideais. O ideal é que haja um número intermediário, e por isso a curva do invertido, porque o auge da performance vai estar no centro. Certo? Então ele traz esse ponto e ainda dentro da educação ele vai falar sobre algo que eu achei muito interessante, que, por exemplo, se eu chegar em você e falar, olha, você quer estudar que matéria? E aí você olha pra mim e fala, eu quero estudar, pode ser, vai, padrão administração, que a maioria das pessoas acabam cursando. E aí beleza, eu vou perguntar pra você, poxa, em qual universidade você gostaria de estudar? E aí você, por exemplo, se for de São Paulo, você vai falar, eu quero estudar numa federal, eu quero estudar numa USP, eu quero estudar numa universidade pública, se for numa privada eu quero ir para uma PUC, eu quero ir para essas instituições de alto padrão. E certamente isso será muito, muito bom. Você ter um diploma de uma USP em relação à universidade de um padrão inferior
na hora de você competir no mercado de trabalho é muito positivo para você, com certeza. No entanto, será que isso sempre é uma vantagem ou existem contextos específicos onde isso pode ser negativo? E a resposta é: existem momentos onde isso pode ser negativo. Por quê? Porque nós estamos falando do diploma, mas será que você vai alcançar esse diploma? E eu não estou falando apenas de mérito, e nem o Malcolm Gladwell, ele não está falando de mérito no livro. Ele está falando sobre questão psicológica mesmo, com a pressão. Porque muitas pessoas conseguem lidar com a pressão e performar bem dentro de um alto nível de exigência, mas outras não. Ele pega o exemplo de uma menina chamada Caroline, deixa eu achar o nome dela aqui nas anotações, Caroline Sachs. Essa Caroline Sachs, ela durante toda a sua infância, adolescência e início de juventude ali, ela sempre teve as melhores notas da turma. Então no prezinho ela era aluna de destaque, foi pro Fundamental 1 muito boa também, Fundamental 2 maravilhosa, ensino médio espetacular, sempre no topo das turmas. Ela foi lá e conseguiu ingresso numa universidade top, a Universidade dos Sonhos, desejadas. E aí ela foi, cursou a universidade, só que ela era tão boa e ela estava habituada com isso, e ao ingressar num alto nível de universidade, ela se deparou com pessoas que vinham de várias instituições. E ela percebeu que ela não estava nem próxima das melhores alunas. Ela estava no que o Malcolm Gladwell chama de um quarto inferior, né? Então ela estava entre os 25% piores alunos. E ela se sentiu muito mal com aquilo. Ela, durante toda a sua graduação, ela foi percebendo que ela só tirava notas ruins, ela se esforçava muito e não conseguia acompanhar os seus colegas, ela se sentia ignorante, burra, desqualificada. Ela se via desta forma. Mas não era. Era que ela estava num nível muito superior ao qual ela estava acostumado. Isso fez com que ela simplesmente desistisse do curso. Então, vejam, tem vários contra-argumentos para essa situação que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Mas o que ele quer trazer a partir desta lição é que existem casos onde o auge, onde a melhor universidade, ela talvez para você não seja o melhor caminho possível. Talvez uma universidade mediana seria o ideal para a Caroline, que teria concluído os estudos dela no nível superior. Entendem? Então, às vezes é só questão de perspectiva. Do que é bom para você talvez não seja bom para mim e vice-versa. Certo? E aí ele vai entrar no que ele chama de dificuldade desejável. E eu vou tentar correr um pouco mais no vídeo para não ficar tão longo, gente. E aí o que é a dificuldade desejável que o Malcolm Gladwell vai trazer dentro da obra dele? Basicamente é a questão de situações adversas que elas oferecem munições muito positivas para a nossa vida. Como assim? Ele pega exemplos dentro do livro, então ele vai pegar, por exemplo, um advogado, que ele era muito bom, ele era referência no direito. E esse advogado, pasmem, ele tinha dislexia. Dislexia é um problema, né, que é um transtorno que vai dificultar a pessoa ali, por exemplo, na organização das palavras durante a leitura, então a pessoa vai ter muita dificuldade de ler. No Brasil, por exemplo, pessoas que prestam vestibular, elas têm um tempo extra para fazer a prova justamente por isso, porque elas têm muito mais dificuldade de concentração e leitura, interpretação de texto e tudo mais. Então, naturalmente, quando a gente pensa no direito, uma pessoa que tem que ler tantas leis, tem que ler tantas prescrições, tem que ler tantas coisas, como que essa pessoa com dislexia ela vai performar tão bem dentro da sua área? E aí, o que esse advogado em específico ele fazia? Ele percebia que ele tinha muita dificuldade na leitura, só que ele, por ter tanta dificuldade, desde muito novo, ele exercitou outras formas de absorção de informação. Ou seja, ele não era realmente o melhor leitor, mas ele era o melhor ouvinte. Então ele focava toda a sua atenção em escutar todos os relatos dos seus clientes e também prestava muita atenção em cada detalhe da fala da defesa que estava contra o seu cliente, né? E a partir disso ele conseguia ele desenvolvendo ali o seu processo da melhor forma possível. Então é um caso, por exemplo, de uma desvantagem ou de uma dificuldade desejável. Outro exemplo que o Malcolm Gladwell vai trazer e que eu acho que isso se aplica a muitas pessoas, mas não é uma regra, é a questão, por exemplo, de pessoas que lidam com a própria dislexia ou às vezes perdem seus pais muito cedo ou às vezes elas passam por algum desastre na sua vida
E elas, desde muito novas, elas precisam amadurecer muito rápido. A dislexia vai te forçar a amadurecer porque os seus colegas de turma vão te julgar como inferior. As pessoas que perdem seus pais, poxa, elas vão ter várias situações que vão exigir dela um amadurecimento muito grande. As pessoas que passam por algum trauma específico, elas vão se desenvolver pela questão do amadurecimento precoce também. Ele vai, nessa mesma sua perspectiva, tratar a questão de preconceitos também, como que as pessoas com preconceito, elas acabam tendo que amadurecer um pouco mais rápido. E é claro que, ao falar sobre isso dentro deste livro, e eu trazer isso aqui para vocês neste vídeo, eu não estou dizendo que o preconceito ele forma melhores cidadãos, os transtornos formam melhores cidadãos, os traumas, perder seus pais cedo formam melhores cidadãos. Não, não é isso, muito pelo contrário. Mas existem pessoas que, condicionadas a essas situações, elas conseguem ter um resultado muito bom, se elas conseguirem contornar de alguma forma que lhe traga alguma vantagem. O exemplo que eu reforço aqui é o do advogado com dislexia que eu acabei de citar, certo? Então basicamente é isso, gente. Eu quero ler mais um trecho aqui para vocês, na página 167. Ser bombardeado ou ficar órfão pode tornar alguém um quase atingido e deixá-lo arrasado. Ou pode fazer com que seja remotamente atingido e deixá-lo mais forte. Estas são as oportunidades de Davi, as ocasiões em que as dificuldades paradoxalmente se mostram desejáveis. Neste fragmento aqui eu acho interessante que nós temos basicamente uma síntese de tudo que eu falei até aqui dentro do livro, né? Então as vantagens que elas podem sim de alguma forma tornar a trazer à vida do indivíduo um benefício. Então, às vezes, você passou por certos traumas, mas isso te amadureceu, isso tornou você alguém mais comunicativo. E, às vezes, você passou por alguma frustração, mas tornou você alguém que consegue mensurar melhor os riscos em cada situação. Então, existem, sim, as desvantagens desejáveis. E aí eu quero trazer um exemplo aqui para vocês na página 185, que é uma imagem que eu vou deixar aí para vocês. Uma fotografia tirada pelo Bill Hanson, onde ele fotografa Walter Gadsden, que era um aluno do ensino médio em uma escola em Birmingham, um aluno de 1,80 m, 15 anos de idade e negro, que numa manifestação por questões de pautas raciais ele foi atacado por cães da polícia. Né? E automaticamente é uma imagem muito triste. Isso é uma desvantagem. Isso é uma situação dramática, uma situação triste. Só que isto foi utilizado por várias pessoas que lutavam por questões de melhoria ou de igualdade entre as classes. Foi utilizado justamente para mostrar um pouco de como realmente era a sociedade, né? Então, um jovem ali sendo atacado por um cão, um jovem nitidamente agindo de forma pacífica frente àquela situação devastadora, e ele foi ali utilizado como um exemplo de como que havia um preconceito muito forte, de como haviam perseguições e de como a própria polícia estava contra a população, certo? Então, é justamente uma oportunidade que houve ali em que ele conseguiu, principalmente o Martin Luther King foi uma das pessoas que utilizou essa imagem, eles conseguiram contornar essa situação e utilizar para benefício do seu discurso, né? É claro que é algo que a gente deseja que não aconteça com ninguém, mas foi uma situação ali triste, catastrófica, que foi utilizada de uma forma benéfica, certo? Só um ponto aqui que o Malcolm Gladwell inclusive destaca no livro, esse jovem em si não era um manifestante, tá? Ele era alguém ali que estava como espectador e ele passou por essa situação. Mas enfim. E para encerrar o vídeo, gente, um texto bíblico que foi inserido aqui na página 187, um texto que se encontra em Eclesiastes 9:11 e vai dizer o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Basicamente,
essa é a moral do livro. Sempre a desvantagem é desejável? Com certeza não. Sempre o caótico é benéfico? Com certeza não. Mas o acaso afeta a todos. E cabe a nós tentarmos pegar esse acaso, essa situação desconfortável, esse clima adverso e utilizarmos da melhor forma possível dentro da nossa realidade. Você pode ser muito crítico ao que o autor traz aqui, pode ser completamente crítico dizendo que não. Isso não é verdade, ele pegou casos específicos e trouxe como exemplo de algo que poderia ser uma regra. E não é a ideia do autor. A ideia do autor é simplesmente trazer situações que podem sim ser contornadas e trazer exemplos práticos para que o ensinamento seja mais palpável. Certo? Quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários. Deixe aí o que vocês pensaram sobre a obra, se realmente é muito tópica, se vocês discordam, se vocês concordam, se vocês já leram outros livros do Malcolm Gladwell e querem deixar alguma recomendação para mim. Se vocês deixarem, muito provavelmente eu comprarei e lerei, porque a escrita do Gladwell é muito agradável. Ele escreve... É livro de desenvolvimento pessoal e muita pessoa é crítica, beleza. Mas ele escreve de uma forma muito gostosa, tá? O Blink é um livro, por exemplo, que eu tenho interesse, e o Ponto de Virada também. Bom, deixem aí nos comentários, deixem um like também. Mandem esse vídeo para alguém que possa se interessar por esse conteúdo. E é isso, gente. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.